Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Quem é o adolescente apreendido pela polícia depois de matar e esfaquear motoristas de aplicativo? Ele agia motivado pelo dinheiro das viagens. Violência no trânsito. Por que pedalar ficou tão perigoso? Como ruas e rodovias da Grande Porto Alegre viraram palco para cenas de intolerância e medo? Pequeninos bons de briga? Bebês prematuros que lutam pela vida nas incubadoras de uma UTI ganham uma homenagem. Você vai se emocionar. Esporte nas alturas. Grêmio decolando com Jean-Pierre no comando do voo, ou melhor, do time. E no Inter tem retorno a jato. A força-tarefa para trazer Thiago Galhardo a tempo para o jogo desta quarta-feira. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, a polícia de Alvorada prendeu um suspeito que teria cometido um latrocínio, ou seja, roubo com morte. E uma tentativa de um outro crime, também roubo com morte, contra motoristas de aplicativo. Na verdade, ele não foi preso. Por que não foi preso? Ele foi apreendido, porque ele é menor de idade. Vamos ao vivo, direto com as informações. Às 11h38, Lucas Abate tem os detalhes direto de Alvorada, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. 17 anos e já com um extenso currículo, só que no mundo do crime, pro lado ruim. Um adolescente que foi apreendido no litoral pela Polícia Civil aqui de Alvorada pelo envolvimento em 2 latrocínios. Um em que a vítima morreu no dia 4 de outubro e um outro segundo contra uma mulher, também motorista de aplicativo, que ele achou que havia matado, só que a mulher felizmente sobreviveu. E agora esse adolescente foi apreendido e, claro, vai responder não por um crime, mas pela uma infração análoga com uma pena bem menor por se tratar de um adolescente. Esses 2 casos aqui em Alvorada, André, aconteceram com uma semelhança muito grande. Ele chamou esses motoristas pelo aplicativo. Quando entrou no carro em um local mais calmo, mais deserto, atacou as vítimas a facadas e roubou dinheiro, celular e também carro dessas vítimas. E nas últimas semanas a polícia esteve atrás dele e descobriu o paradeiro, suspeitava que ele estava ou em Tramandaí ou em Santo Antônio da Patrulha, passou a monitorar esse adolescente e conseguiu apreender. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o delegado do caso para trazer mais detalhes sobre esse caso, André. Essa imagem é o momento flagrante deste garoto, 17 anos, a hora que ele escondeu o corpo, colocando galhos de árvore por cima. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto para chamar a atenção. 17 anos, imagina, 17 anos. Muito bem, agora eu tenho um recado para todos vocês, porque olha só, o ano já está quase acabando, né? Mas ainda dá tempo de você fazer uma virada importante. O cuidado com a sua saúde. E é por isso que a IBCM tem estado aqui com a gente, para nos lembrar do quanto é importante ter uma instituição de credibilidade para você cuidar da sua e também da sua saúde e do seu bem-estar. O plano da IBCM oferece diversas especialidades médicas, terapias, além de odontologia, tudo sem coparticipação. Você ainda pode beneficiar sua família e o valor não muda de acordo com a idade. Tudo por apenas, preste atenção, R$ 170,03 mensais por pessoa. É o melhor custo-benefício do mercado. Então não perde tempo e ganhe saúde agora mesmo. O telefone está aqui, 51 3230 5511. Ou mande um WhatsApp também para o número que aparece aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, você vai ver ainda hoje mais um flagrante de violência. Prestem atenção nesta imagem. Olha, o trânsito na Grande Porto Alegre tá ficando difícil. Uma briga de trânsito, mais um. Atenção nas imagens. O motorista vai, aí resolve dar ré. Para quê? Para atingir outra pessoa. Olhem só a que ponto chega a falta de controle. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Ele ali, ó, a pessoa fingiu, fez que ia embora, voltou e passou. Olha só. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para você. Agora 11 horas e 42 minutos.
Oi, gente, olha só, preste atenção. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. É uma doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e de dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais potente, mais forte. Você precisa de I9 Cálcio DKM. I9 Cálcio DKM são comprimidos, esses aqui, mastigáveis, que possuem uma fórmula inovadora e tem uma ação imediata. Por isso, age em até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. I9 Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois além do cálcio possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns aí, que são enormes e difíceis de engolir. Chegou o I9 Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio, mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. I9 Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. I9 Cálcio DKM, a inovação do cálcio. Muito bem, gente, atenção para essa imagem aí. Por que a violência contra ciclistas? Essa violência é cada vez mais comum, né? A gente vem observando isso, não é só Porto Alegre, não é só a região metropolitana, por todo o estado. Nós conversamos com a testemunha que fez essas imagens aí, estas imagens deste atropelamento. Isso aconteceu depois no início de uma discussão aqui na BR-116 em Canoas, no domingo à tarde, em direção a Porto Alegre. E essas imagens foram fundamentais para garantir, inclusive, a identificação do motorista. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações a respeito deste caso aí. E atenção, porque a polícia de Alvorada apreendeu um jovem, 17 anos. Ele teria cometido um latrocínio, que é o roubo com morte, e uma tentativa de latrocínio contra motoristas de aplicativo. Agora, recentemente, isso. E o chocante é que essa pessoa é uma adolescente, gente, 17 anos. Nós vamos conversar mais uma vez com o colega Lucas Abate, está em Alvorada, e vai explicar um pouco pra gente do que se sabe até esse momento. Essa imagem mostra quando ele, Lucas, escondeu o corpo da vítima, colocando galhos, sobre o corpo. E aparece ele saindo de um carro, Lucas. Isso, André. Esses dois crimes aconteceram em um intervalo curto, de mais ou menos um mês. Esse primeiro caso aconteceu no dia 4 de outubro. Ele chamou um motorista por aplicativo aqui de Alvorada até São Leopoldo. E quando estava se aproximando de São Leopoldo, atacou com 5 facadas essa vítima. Nossa. E fugiu do local, deixando o corpo, tentou esconder o corpo lá em São Leopoldo. Fugiu levando o celular da vítima e também o dinheiro das corridas. Nesse meio tempo, André, um outro crime, no dia 9 de novembro, esse mais recente, uma situação bem semelhante também, chamou por aplicativo. Dessa vez era uma motorista, mulher por aplicativo, que também foi assaltada por ele, recebeu facadas, só que essa mulher sobreviveu. Ele até achou que ela havia morrido no local, por isso deixou, mas felizmente ela sobreviveu, caso, foi Lucas, internada. Ela foi internada, essa imagem dela, dessa motorista. E ele, nesse caso dela, ele também chamou, pegou a corrida de Alvorada para onde se sabe os detalhes disso? A mesma situação, André. Pegou essa motorista aqui em Alvorada, o destino não se tem dessa segunda vítima. Mas ela, de 43 anos, também foi atacada, uma situação muito semelhante. Entra no carro, pede para ir até um certo destino e em determinado ponto ataca a facadas essas vítimas. Por trás, como hoje os passageiros estão andando no banco de trás, com total surpresa, sem qualquer chance de reação, ele ataca, primeiro mata essas pessoas e depois tenta roubar os pertences. Um perfil bem assustador, se a gente for pensar que se trata de um jovem, de um adolescente de 17 anos que já praticou pelo menos esses dois crimes. Daqui a pouco a gente vai ver com a polícia também se ele já participou de outras situações, mas são dois crimes gravíssimos. Um latrocínio que foi consumado no dia 4 de outubro, que a vítima foi identificada como Jefferson Fernandes Cafaz, de 43 anos, e depois
mais um crime, esse mais recente, no dia 9 de novembro. 11 horas e 51 minutos. Para quem está chegando agora, esta imagem de uma motorista de aplicativo que levou facadas, está internada, e ali a imagem, né, distorcida do motorista de aplicativo vítima. Ele morreu, foram 5 facadas. Isto aconteceu dia 4 de outubro, numa corrida entre Alvorada e São Leopoldo. E nesse trajeto, nesse meio do caminho, um rapaz, 17 anos, 5 facadas, motorista de 43 anos morreu. E aí a imagem, né? O momento que ele esconde o corpo com galhos, levando o dinheiro que tinha dentro do carro, telefone celular. Eu vou chamar para conversa a Gabi Lerina, nossa colega. Oi, Gabi, bom dia. Também o Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Neste crime, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes. Agora, é um perfil assustador, gente. 17 anos. 17 anos já com esse currículo, é o que se sabe desta confirmação, desta morte, e a investigação desse segundo caso, desta motorista também, ela de 43 anos, que não morreu, mas está aí a imagem dela, está internada porque levou também facadas. Quer dizer, é um perfil assustador, e daqui a pouco o Lucas, inclusive, a gente vai entrevistar, né, a polícia que está investigando para trazer mais elementos, porque é um perfil, meu Deus, está aí agora, solto André, pela rua, gente. André, me parece que tem muito da sensação de impunidade, né? Uma questão como essa. A gente aborda tanto aqui a criminalidade envolvendo menores de idade, inclusive, né? Este caso aí, 17 anos na vida do crime, não deve ter começado ontem, né? Não vai parar hoje, se continuar vai, né, persistir no crime, porque infelizmente às vezes faz parte da vida dessas pessoas. E como se fosse muito dinheiro, André. Eu estava pensando, aplicativos carregam na maioria das vezes pessoas que pagam por cartão, né? Mas, pelo jeito, não tem limite. E é bem como a gente... 17 anos é o que se sabe, né, Gabi? Pelo menos desses 2 crimes. Agora a polícia vai certamente, a partir do momento que ele foi apreendido, também vai ouvi-lo, né? Mesmo sendo menor, ele vai prestar esclarecimentos. Agora, que preocupa e que assusta, porque para algumas situações, ser menor de 18, 17 anos, a gente tem que, né? Tem que proteger. Em outras situações, ele é um criminoso. Quer dizer, como que um criminoso, e agora vai ser feito certamente algum tipo de exame para identificar que tipo de problema ele tem. Quer dizer, é uma situação muito delicada, né, Gabi? É muito triste, na verdade, a gente está mostrando essa situação aqui, né, meninos? O André, Glauco e depois o Lucas também vai nos trazer mais detalhes. Fiquei curiosa para saber, para traçar o perfil de quem é esse adolescente de 17 anos que já tem, pelo menos, pelo que a gente sabe, 2 crimes muito graves aí nesse currículo. Quem é esse adolescente, né? É muito triste, eu acho muito triste. Como se diz, é uma infância, uma juventude perdida. A gente quer saber mais detalhes do que, como isso aconteceu, o porquê, qual a motivação para isso, se ele agia sozinho, se ele planejou o tipo de situação. Se tinham outros comparsas, mas é muito triste, eu acho muito triste. Não, e é verdade, porque a gente está vendo aí um caso específico, né, um jovem de 17 anos que podia estar já preparando a sua vida profissional, podia estar estudando, né? O que forma, o que faz uma pessoa com 17 anos, né, ter essa iniciativa? A gente, 2 crimes, que é o que se sabe pelo menos até o momento. A gente já tem um chamado lá de Alvorada, é isso? O Lucas Abate está com o delegado. Lucas, a gente vai conversar com o delegado, apresenta o delegado para a gente, o Lucas Abate. Sobre este caso aí, para quem está chegando agora, faltando 5 para o meio-dia, apreendido um jovem de 17 anos que matou um motorista de aplicativo, 5 facadas, tentou esconder o corpo, fugiu com o telefone, celular dele e o dinheiro. E um outro caso que aconteceu aí no dia 9 de novembro, o primeiro caso foi dia 4 de outubro, o segundo caso, 9 de novembro, também com facadas, ferindo. A gente vê a motorista de aplicativo, sobreviveu, mas internada ali no hospital, tá aí a imagem dela. Lucas Abate. André, a gente está com o delegado Assis, que investiga esse caso. Delegado, a gente estava falando até sobre a formação, né? Em que momento que acontece o erro por um adolescente de 17 anos se envolver num tipo de crime desse. E até o senhor que teve a oportunidade de conversar com ele, ver presencialmente, o que o senhor pode dizer do perfil desse adolescente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, durante entrevista informal com um adolescente, o qual foi apreendido ontem na região de Tramandaí, ele, durante o deslocamento aqui para a nossa unidade, ele nos relatou. Eu perguntei se ele tinha algum remorso, algum sentimento de piedade, enfim.
E ele, de maneira muito fria, ele disse que não, que após esses atos, é como se a mente dele apagasse, tá? Ele disse que já tentaram matá-lo e faz parte. Matar e morrer, para ele, faz parte. Que barbaridade. Delegado, com 17 anos, envolvido nesses 2 crimes, se tem uma suspeita, alguma acusação de envolvimento em outros crimes também, tráfico de drogas, homicídios? Bom, esse adolescente, ele já cumpriu medida socioeducativa pela prática de atos infracionais, o tráfico de drogas e roubos. E há aqui na nossa circunscrição várias ocorrências envolvendo roubos a motoristas de aplicativos, onde foi utilizado o mesmo objeto que ele costuma usar nas ações, qual seja, uma faca. Nós estamos conversando com o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, delegado lá de Alvorada, e que a gente fica estarrecido, ouvindo, pensando, analisando. Para quem está chegando agora, 11 horas e 57 minutos, estamos falando do caso de um jovem de 17 anos que tem no currículo, né? A gente vê aí essa senhora, motorista de aplicativo, 43 anos, foi ferida a facas por ele no dia 9 de novembro. Dias antes, dia 4 de outubro, no dia 4 de outubro, esse homem que aparece aí na imagem, motorista de aplicativo, levou 5 facadas, morreu numa corrida entre Alvorada e São Leopoldo. E agora o delegado nos traz informações, porque teve contato com ele foi apreendido em Tramandaí no dia de ontem, e o delegado, né, veio conversando com ele, uma conversa informal, e eu gostaria, delegado Assis, que o senhor repetisse o que ele disse para o senhor, né? Não tem remorso, para ele é uma rotina, quer dizer, como que se explica um perfil como esse, delegado Assis? Boa tarde. Bom, ele, conforme já relatado, em conversa durante o deslocamento, ele disse, eu perguntei se ele não tinha remorso, se ele não tinha até pesadelos pelos atos que ele praticou. Sim. E aí ele informou que não, porque, segundo ele, já haviam tentado matá-lo em ocasiões pretéritas, né? E, enfim, ele nos informou também que não participou diretamente, mas presenciou 3 homicídios, tá? Nossa. Não informou onde. E a partir daí, ele começou a praticar atos infracionais. Com que idade isso, Com delegado? relação a esses 2 fatos. Bom, segundo ele, a partir dos 13 anos, tá? Ele, segundo ele é membro de uma organização, de uma criminosa aqui do estado. E, por coincidência, no sábado de madrugada, tentaram matá-lo, tá? Foram até a residência dele, na verdade, no município de, acho que é Santo Antônio da Patrulha. Ele residia com a avó, diga-se de passagem, num local de difícil acesso, muita mata, vegetação, típica de pessoas que querem se ocultar, né? E aí, segundo ele, homens armados invadiram essa residência no sábado de madrugada e ele conseguiu fugir. Sendo assim, ele saiu desse local, né, da patrulha, Santo Antônio da Patrulha, e indo até Tramandaí, tá? Segundo ele, a avó dele, né, forneceu dinheiro para que ele pudesse permanecer lá. Delegado... A gente perguntou o motivo... Não, pode concluir. Não, depois minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor. Pode concluir. A gente perguntou? Tá, a gente chegou a perguntar o porquê que haviam atentado contra a vida dele, e aí ele nos informou que na região onde ele morava, ali em Santo Antônio da Patrulha, membros de facções rivais acreditavam que ele tivesse, digamos assim, na linguagem deles, né, caguetado. E aí, em virtude disso, começaram a persegui-lo. E isso significa, esse termo significa o quê? Para a gente explicar, para quem não é familiarizado, eu também não sei, quer dizer, ele teria se mostrado com medo de... X9, né? Tinha entregue famoso alguém, X9, André. teria traído... Exatamente, vamos dizer assim, o X9, né? Aquela pessoa que entrega os demais comparsas, né? Então foi isso. Gabi Lerina.
Isso, delegado, boa tarde para o senhor. Delegado, eu estou muito assustada ouvindo toda essa história, imaginando a infância perdida, roubada, a juventude roubada desse jovem. Queria que o senhor, se o senhor tem essa informação, explicar para a gente qual é a estrutura familiar desse garoto, desse jovem de 17 anos. O senhor tem essas informações? Boa tarde. Ele nos informou que a mãe dele, ele foi criado pela avó, e porque a mãe dele tem um problema de saúde, eu não sei qual, mas que afeta os movimentos, né, a capacidade de discernimento, enfim. E aí, ele desde pequeno, ele é criado pela avó, tá? Em virtude desse comportamento dele lá na cidade, Santo Antônio da Patrulha, a avó pediu para que o pai dele, o pai biológico, tomasse conta, porque ele ficasse aos cuidados do pai. Porque lá na cidade, onde ele residia com a avó, estava tendo muitos problemas, enfim. Ele estava praticando, segundo relatos, alguns roubos, bem como o tráfico de drogas. Então a avó, com o intuito de protegê-lo, de tutelá-lo, pediu para que ele viesse aqui para a região de Alvorada, residir com o pai. Certo. E aqui ele se envolveu com roubos. Delegado, só para a gente encerrar rapidamente, ele com que propósito ele tinha de cometer esses crimes? Quer dizer, ele saía de casa com o objetivo de matar, ou ele saía com o objetivo só de roubar o celular, ou evoluía para o crime? Qual era a motivação, digamos assim? Tá, ele, né, não tem, conforme já ressaltado aí, ele não tem nenhuma atividade, não estuda, não trabalha, então ele vivia, digamos assim, né, praticando esses roubos. Então, segundo ele, se o profissional, o Uber, esboçasse alguma reação, ele matava, tá? Tá certo. Eu quero aqui deixar bem claro, esclarecer também o seguinte, que quanto ao roubo lá o latrocínio consumado em São Leopoldo, não foi 5 facadas, tá? Na verdade, a vítima do latrocínio aqui em Alvorada, a motorista, que foi golpeada por 5 facadas. Ah, certo. E foram quantas nesse motorista que morreu? Aparece a imagem ali no momento que ele escondeu o corpo com galhos, né? Esse motorista que morreu... Exatamente. Quanto? Foram facadas também? Não, essa informação, eu quero aqui destacar, que a prisão... A elucidação desse crime, inicialmente, começou lá pela DHPP de São Leopoldo, os cuidados da doutora Isadora, tá? E foi muito importante a colaboração deles. Eles já haviam, inicialmente, registrado esse fato como um homicídio, porque um corpo foi abandonado lá, encontrado no local. Então, nós não sabíamos que havia essa ligação, tá? E aí, agora, com o trabalho brilhante realizado pela equipe lá da DHPP, sob a coordenação da doutora Isadora, eles nos informaram que havia um fragmento de impressão digital no veículo que foi subtraído da vítima. Certo. Fragmento esse que pertence a esse adolescente que foi apreendido aqui e praticou o latrocínio contra a profissional do Uber, a motorista. Tá. E esse lá de São Leopoldo é facada ou tiro, delegado? O laudo lá de São Leopoldo ainda não está pronto, tá? Okay. Mas... o adolescente nos relatou informalmente que ele também fez uso de uma faca. Ele utilizava a faca para ameaçar os motoristas, mas segundo ele, o golpe que ele deu ele utilizou um instrumento, tipo um soco inglês, digamos assim, tá? Tá bem. Golpeou o motorista. A gente não tem como informar. Isso só vai poder ser ratificado com a elaboração do laudo da perícia técnica. Delegado Assis, obrigado pelas informações. O Lucas continua acompanhando. Obrigado, Lucas Abate, desse crime aí envolvendo um adolescente de 17 anos lá de Alvorada. Bom, atenção, olha só. Mais um flagrante. Preste atenção. Um flagrante de violência. Um motorista atropelou um homem de propósito. Isto em Gravataí. Mais uma briga de trânsito, Glauco. A cada dia uma surpresa, né? Desagradável surpresa, por sinal. Essa imagem foi gravada por pessoas que estavam na rua. 3 homens, você vê aí, ó, estavam dentro desse carro aí quando houve uma discussão. Eles voltaram esse carro. Meu Deus. E aí o motorista atropelou aquele senhor que estava no meio da rua. Uma imagem bastante forte, né, André? Que mostra toda a irritação do motorista, o inconformismo, mas não justifica, né?
voltou mesmo que houvesse uma discussão de trânsito, atropelou esse senhor aí, que foi atendido logo em seguida. Ele não sofreu lesões graves, foi atendido logo em seguida. E os tripulantes desse carro aí fugiram. Fugiram, inclusive, em alta velocidade. Isso aconteceu lá em Gravataí, no bairro Vila Branca. O homem atropelado, ele confirmou que houve a discussão com os ocupantes do carro e disse que foi ameaçado. Agora, que fase, né? Que dias estamos vivendo, André? Não, olha só, para quem está chegando agora, 12:06, 12:06, mais um flagrante de intolerância. Olha só, e assim, ó, Glauco, podia ter acontecido de tudo nessa batida. A velocidade, a força que ele coloca ali nos pneus, no acelerador, tanto é que canta, nas pernas, né? Poderia ter quebrado a perna. Nossa, poderia ter jogado contra as árvores, uma série de coisas poderia ter acontecido. Eu não sei se tem detalhes, isso aconteceu, foi agora no final de semana também, né? Foi agora no final de semana também, no domingo. Domingo, não sei se foi o dia de eleições, o pessoal estava agitado, mas teve este fato no domingo e teve aquela outra briga que nós falamos há pouco, né? Mostramos também e temos novidades sobre aquele caso ali em Canoas, também de um ciclista que foi aí atingido, né, pelo motorista. Neste caso, a discussão teria começado, não se sabe ao certo porquê, né, Glauco? Mas não era um ciclista, pelo menos a gente não viu a bicicleta ali, é mais de uma pessoa conversando com os ocupantes desse carro. E aí, de repente, ele parece que vai embora, aí ele dá a marcha ré e aí joga o carro por cima dele. A irritação, André, é tão grande, a intolerância é tão grande, que muitas vezes o brasileiro, a gente fala, né, adora carro, ama carro, a gente vê que o carro tá cuidadinho e ele não se importa com isso, porque vai lá, atropela, amassa o carro e pior que isso, põe em risco aquela vítima ali que poderia, como a gente falou, ter tido algo mais grave. Né? Bom, agora para identificar, isso é muito simples. Né? Sem dúvida. A polícia já tem essas imagens, mas a gente não tem informação de que ele tenha sido pego. A gente observa aí, não há uma discussão em princípio, né? Tá aqui o homem esse de calção preto que vai ser atropelado, tá? A gente não sabe, repito, não sabemos o que aconteceu. Mas ele confirmou, André. Tem um ocupante. Mas ele confirmou que houve a discussão. Talvez ele não houvesse bate-boca, enfim. Exatamente, a gente não consegue ver nenhuma alteração física, pelo menos. É só isso que eu quero destacar. Devem ter discutido trocas de acusações, algo assim. Alguma discussão certamente teve, senão não teria o desfecho que teve. E aí o momento, então, pode soltar a imagem. Né? Ele arranca. Ó, ele tá com o braço do lado de fora, o motorista aqui. O que ele grita aí? Ó, parou, aí vem, dá ré e atenção, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. E vai pro meio. Bom, isso aí vai acontecer o mesmo caso com aquele atropelador ali de Canoas. Outra semelhança, André. Né? É o mesmo caso, é a tentativa de homicídio. Outra semelhança, tinha gente filmando. Por quê? Porque apesar dessas imagens aí não mostrarem eles gesticulando, gritando um com o outro, provavelmente já havia alguma discussão anterior e essas pessoas resolveram filmar. Tá? É isso que me leva a crer. Por isso que confirma a tese da vítima de que estava discutindo com eles, houve uma desavença. Por qual motivo, a gente não sabe. Pois é, e aí dá a impressão... Volta ali um pouquinho, gente, eu quero ver, ele tá com o braço para fora ali. Volta o que for possível. Ele mais um pouquinho dá para ir? Quem olha não parece que estão discutindo. Quem olha não parece. Né? Ele tá com o braço para fora, não sei se ele gesticula. Se ele chega a tocar em alguém, pode largar agora a imagem, a gente está acompanhando aqui. Para quem está chegando agora, isso está acontecendo em Gravataí agora no domingo. Domingo à tarde, pelo que a gente consegue observar. Aí o carro arranca, ele parou, vem em marcha ré e toca o carro por cima. Pelo menos parece que dos três, né? Ele ia tocar por cima de quem estivesse na frente. Ia tocar tocou para frente e salve-se quem puder. Era para ser um strike. Salve-se quem puder. E agora, então, a polícia segue a procura para identificá-lo, né? Este vai acontecer o que aconteceu no mesmo dia, no domingo de tarde, aquele caso em Canoas. Depois a gente vai mostrar a imagem, também houve uma discussão, aí o motorista inconformado partiu com o carro para cima da bicicleta. Né? Partiu por cima da bicicleta aqui em Canoas. Através das imagens que foram feitas, aparece ele fugindo pela BR-116. Tá aí a imagem do domingo à tarde também. Isso pertinho da Praça do Avião. Teve uma discussão, o ciclista e o motorista, mas o ciclista disse que não foi, né, nada grave, que ele estava com fone de ouvido.
jogou o carro para cima, olha só a violência. Mas esse foi identificado e, como disse ontem o delegado, tentativa, né, de homicídio. Não, foi o policial Garcês, que a gente conversou com ele ontem, e ele mencionou isso, sobre tentativa de homicídio. E hoje nós conversamos com o delegado que está na investigação. Aí o momento que ele fugiu pela BR-116 depois de ter atropelado o motorista ali em Canoas. O Lucas tem mais detalhes sobre este caso pra gente, não é mesmo, Lucas? Ô André, o que a gente pode dar de uma certa novidade, até pelo que acompanha, né, de prende e solta, esse motorista permanece preso, por enquanto, pelo menos, foi detido em flagrante por tentativa de homicídio, a justiça converteu e ele permanece preso. A gente mostra tantos casos em que se tem a prisão em flagrante, logo depois a pessoa, por não ter nenhum tipo de antecedente, é colocada em liberdade. Esse ainda continua por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção, ou seja, entendimento da polícia, da justiça, é que ele usou o carro como uma arma e teve a intenção de matar, de ferir esse ciclista, jogou deliberadamente o veículo. E essas imagens são muito claras, foram gravadas por uma outra pessoa, por uma testemunha que já estava vendo essa discussão, já viu essa certa discussão uns metros antes e viu que esse carro avançou alguns metros e parou na lateral da via, como se estivesse aguardando o ciclista. E por isso que essa testemunha parou o carro também, porque já estava presenciando essa situação. E esse depoimento, essas imagens são muito claras para a polícia que se trata de um caso, então, de tentativa de homicídio. Foi preso logo na sequência. Por essas imagens, a polícia identificou a placa, conseguiu recuperar o endereço do motorista e prendeu ele em casa logo após esse crime. E um detalhe, ele já há pelo menos 2 anos, ele já estava sem a habilitação. Caçado. Estava com ela caçada. Ou seja, já tinha, né, um passado que não permitia estar dirigindo. E mesmo lembrando, assim, né, André, estava dirigindo. E lembrando que o ciclista disse o seguinte, que ele já vinha provocando outras pessoas no trânsito. Provavelmente é um daqueles casos que a gente vê muito por aí, né? Um ciclista, aproveitando o domingo, quis andar ali de bicicleta. Veio o carro, deve ter se incomodado porque o ciclista estava muito mais para o centro da rodovia, algo assim, a gente imagina que seja isso, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. E aí o motorista teria parado o carro do lado do ciclista, falado algo e o ciclista nem entendeu porque disse que estava com fone de ouvido, né? É isso que a gente tem de informações. E aí, depois, acontece isso. Ou seja, parece não, um motivo banal, nada justifica uma atitude como essa, nada, absolutamente nada. E agora nos traz a informação de que ele permanece preso ele foi preso ontem, né? Na segunda-feira ele foi preso, porque domingo, a partir das imagens que foram feitas, então conseguiram fazer a identificação e em seguida prendê-lo. Diga, Lucas. Não, no próprio domingo ele foi preso, logo após essa testemunha forneceu essa imagem para a polícia. A polícia rapidamente identificou a placa, colocou no sistema e viu onde ele morava e conseguiu prender, encontrou o carro e o motorista, prendeu em flagrante no último domingo. No próprio domingo. Isso deve ter acontecido umas 3, 4 da tarde. E me chamam instantes após... foi logo após. Instantes após o atropelamento, ele conseguiu prender. Aí o momento em que a polícia, então, já mais aí à noite, fazendo, né, uma inspeção no veículo. Inclusive, a gente observa que o veículo está até com ali o retrovisor quebrado. É um carro importado, André, que estava na garagem. Ou seja, ele também não se preocupou com isso, né? Ele foi para casa. Não bastasse o que aconteceu com o ciclista, se daqui a pouco, né? Chega uma hora, chegou em casa, pensou melhor, né, Gabi Lerina? Pensou melhor, se arrependeu, foi atrás para... Né? Nada. Será? Imagina. 2 anos sem carteira, ele ia se arrepender, hein? 12h15, para quem está chegando agora, estamos falando de um caso que aconteceu no domingo, aí as imagens, né, da violência no trânsito contra o ciclista. E agora a imagem que também foi no domingo, só que em Gravataí, não era um ciclista, mas uma discussão que terminou desse jeito aí. Vamos mostrar a imagem do domingo. Aí, ó, o pessoal ali discutindo. E esse carro, um carro prata, um Escort, né? E parece que é um Escort. É um Escort? É um Astra. Eu sou o tempo do Escort. Aí o carro arranca, vou dar ré. E agora preste atenção no que ele faz. Ele joga o carro por cima. Olha aí. Meu Deus do céu. Esse caso a gente está tentando pegar mais informações para tentar saber se ele chegou, vai ser identificado, como é que está a investigação policial. Diga, Gabi.
Não é impressão não, né, da gente, a gente fica achando, mas eu acho que as pessoas estão um pouquinho sem paciência nessa pandemia, né, André, Glauco e Lucas, eu estou aqui, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o Dia Mundial da Prematuridade, é um assunto para daqui a pouco. Estamos num estacionamento de um hospital na Zona Sul, eu estou só observando o comportamento dos motoristas e vejo o seguinte, tem motorista que não tem gentileza com o próximo, e aí fica aquela coisa, se o cara não para, o outro também não para e ficam quase se batendo, isso dentro de um estacionamento. Imagina só a situação nas ruas. Por isso que a gente está vendo esses flagrantes horrorosos aí. Só para complementar, ontem a gente estava ali, eu entrevistei o assessor, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Cássio Garcês, sobre esses detalhes aí desse acidente, desse atropelamento ali em Canoas, na região metropolitana. Essa imagem assustadora que mostra esse flagrante do exato momento em que o ciclista cai no chão. Pois é, esse motorista estava em casa, como a gente já trouxe as informações, estava com a carteira de habilitação caçada desde 2018, só para complementar, quando os policiais chegaram até lá, que foi assim mesmo, como o Lucas relatou, que os testemunhas pegaram a placa, passaram a placa para os policiais, que prontamente, muito ágeis, conseguiram encontrar essa residência. Estava lá estacionado o carro bem belo, ele não reagiu e já tinha até um advogado à disposição dele, ou seja, já estava com todo o cenário pronto. Queria trazer essa informação para vocês também, para complementar. E em seguida, a Gabi vai conversar com a gente, porque se por um lado a gente vê as pessoas tratando a vida desse jeito que a gente está vendo, né? Olha aí, agora a gente põe as duas imagens aí do que aconteceu no domingo à tarde. Se por um lado a gente vê essa falta de importância, nossa, teria tanta coisa para dizer, mas por outro lado, e a gente está no mês Novembro Azul e Roxo, e é isso que a Gabi vai falar daqui a pouco. A gente vai fazer um pouquinho de surpresa, porque esse é o lado que a Gabi vai falar daquela luta, daquela batalha pela vida. Daqui a pouquinho a Gabi vai trazer uma imagem bastante emocionante para a gente, porque esse é um mês importante. Além de Novembro Azul, a gente está no mês Roxo, que trata da questão da prematuridade, mas daqui a pouco a Gabi vai falar mais. O Glauco tinha falado, né, Glauco? Tinha feito um comentário, é isso? Não, mas posso fazer. Diga lá. Por isso que a Gabi está combinando o figurino. Eu tenho um também, fecha dois aqui. Isso. Aqui, ó, atenção. tô de roxo hoje. Atenção, informação que nos chega agora. O motorista que atropelou este homem em Gravataí foi identificado e está preso. Tá? Informação que a gente conseguiu agora, a nossa produção, a Mônica e a Paula Civalê mandaram pra gente. Portanto, esse motorista já foi identificado e está preso. E o caso de domingo, daquele da BR-116, o Lucas Abate nos traz a informação, este aí, que o motorista foi preso, sim, no domingo à noite e permanece preso. Afinal de contas, né, como disse o inspetor Garcês ontem, é uma tentativa de homicídio. E, de fato, a gente vê nessa imagem, vê a imagem ali de Gravataí, quer dizer, o cara com o carro na mão pode se transformar numa arma. Quer dizer, não está nem aí. Olhem só, para quem não viu a imagem da esquerda, isso aconteceu também no domingo em Gravataí. A direita foi em Canoas, na BR-116. Aí na imagem do lado esquerdo da sua tela, em Gravataí pelas ruas, uma discussão, a gente não tem ainda os detalhes. Mas aí o motorista dá ré e o que ele faz? Joga o carro para cima de três, sendo que atinge um deles. Olha só. Olha, é uma violência inexplicável. Mais uma vez a gente falamos ontem. Quer dizer, o trânsito não pode se transformar, né, naquele momento que a pessoa... Sim, todos estamos estressados, isso faz parte da vida, faz parte da vivência. Estamos numa pandemia, sim. Agora, a gente não pode destilar todas as nossas raivas, decepções, angústias, tristezas, preocupações no trânsito. Senão isso vai virar o quê? Vai virar o quê? Vai se transformar em quê? Né? Então, assim, por favor, né? Quem não está em condição de pegar a direção de um carro, né, a dirigir com atenção, a dirigir atentamente, né, por favor, tenha consciência e não vá, porque pode sair na rua e estragar a tua vida e a de outros também, não é verdade? Né? Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito aí desses casos, porque nós estamos acompanhando. E atenção, olha só, tem criminoso na rua, e dessa vez a gente não pode, né, responsabilizar a pandemia. E o Glauco Paza vai trazer as informações pra gente. Essa imagem aí é de um ataque que aconteceu em frente ao Hospital Cristo Redentor há poucos dias, não é mesmo? Não, foi o Conceição. Hospital Conceição, né? Não, Cristo Redentor mesmo. Cristo Redentor. Olha, já teve tanto ataque em frente ao hospital que a gente até se confunde. Glauco Paza. Pois é. Bom, o que não tira em nada a situação, né, no mínimo absurda.
o cara, um dos caras, só posso falar assim, o cara, que não dá para chamar de pessoa, que botou em risco tanta gente nesse atentado, ele está assim, na rua, o Beto Fanho. Olha o nome, a alcunha, Beto Fanho, líder de uma grande organização criminosa aqui da região metropolitana. Assim, a justiça determinou que ele teria que ir para o semiaberto. Só que tem o seguinte, não tem vaga, há um descompasso, essa equação não fecha. Tem muita gente para ir, mas tem pouca vaga no semiaberto. Então a juíza determinou que ele botasse tornozeleira. O Beto Fanho botou a tornozeleira, mas aí o que aconteceu, André? Senta aí, porque é o seguinte, ó, um dia depois ele foi lá e tirou a tornozeleira. Como é que é, Glau? Ele tirou a tornozeleira eletrônica, simplesmente. Aí a decisão, ó, deixo de aplicar a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, conforme item, eis que a Vara de Execuções Criminais Porto Alegre atualmente possui apenas cerca de 400 vagas em regime semiaberto e mais de 3 mil presos neste regime de cumprimento. Está aí a justificativa da Justiça autorizando a liberdade para este preso que fez o mesmo que aquele outro que tinha sido solto, né? Lembram que teve, e agora ele foi transferido inclusive para prisão federal, o Nenê. Ele foi liberado, aí colocaram a tornozeleira nele, não colocaram, e em seguida ele já tinha se mandado para o Paraguai. E agora repete a situação, né, Glauco? E pra gente lembrar aquele episódio lá em frente ao Cristo Redentor, que muita gente ficou à mercê dos criminosos, né? Nossa. Aconteceu no dia 16 de outubro, quando um grupo de pessoas chegou para atendimento no Cristo Redentor, estavam numa festa, um bairro aqui na zona norte da capital, e uma pessoa tinha sido atingida por um tiro. Então eles foram procurar atendimento quando outros criminosos chegaram neste local, houve troca de tiros, uma mulher foi atingida no braço, inclusive, uma grande confusão, os pacientes que estavam ali esperando atendimento também correndo risco. Olha, o saldo disso aí, uma mulher, esposa de um dos feridos que estava socorrendo ele, foi baleada nesta ação e Sarandi é o nome do bairro. É o bairro onde o Beto Fanho atua, mesmo de dentro da cadeia. Está comprovado que ele comanda o crime com seu escritório dentro da cadeia. Que comandava, né, André? Comandava. Agora ele está na rua, dando uma passeada. Sabe, essa liberação, pelo que a gente sabe, isso começou, foi lá já no início da pandemia. A gente questionou muito, né? Pela preocupação, e a própria polícia fez alertas importantes com relação à criminalidade. Aqui no Rio Grande do Sul são pelo menos 3 mil presos, né, Glauco? Que já receberam o Lucas Abate sabe o termo correto. Tipo assim, um perdão temporário, um perdão sanitário, algo assim. Que, em tese, é para durar por um período e depois, né, a ideia é para que eles vão para casa, fiquem quietinhos com a tornozeleira, cumprindo a pena e depois, na data marcada, voltem, né, a se apresentar para a justiça. Mas tu acha que muitos deles vão ficar quietinhos em casa, Glauco? Isso acontece em Neverland, que é a terra do nunca. Lá sim. Lá. Acontece. Essa aí, as imagens que a gente mostra, né, recuperando na frente da urgência, ali do Hospital Cristo Redentor, Zona Norte de Porto Alegre, quando dia 16, né? 16 de outubro. 16 de outubro. Teve uma vingança entre grupos rivais e aí houve um tiroteio na entrada do hospital, uma correria para tudo que é lado. E, inclusive, uma senhora chegou a ser ferida, acho que no braço, né? No braço, Uma senhora foi atingida. Depois de uma divergência que aconteceu na Vila São Borja, que fica no bairro Sarandi. Eu acabei de falar agora, né? O Beto Fanho comanda as ações lá, mas aí houve uma desavença entre facções. Primeiro a briga lá na festa e depois aí eles resolveram se vingar na frente do hospital. O nosso colega Lucas Abate, atento, já me mandou aqui, é a prisão domiciliar humanitária. É a prisão domiciliar humanitária, isso é uma decisão... Humanitária com quem, hein? Olha, com a população do bem que não é. Né? Com a população do bem aqui não é, porque esta é uma preocupação que todos temos, nós sabemos, entendemos a situação de pandemia, mas muitas vezes isso se questiona, né? Essa é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, lá no início da pandemia, de liberar os presos que estivessem dentro, não é, desse regime que estivessem dentro do grupo de risco. Agora, esse caso específico não foi nem tanto a pandemia, né? Foi a questão da lotação em meio também à pandemia em que vivemos, né? É corresponsabilidade, tá? O criminoso é o maior responsável, mas os gestores são coautores disso aí, André. Muito bem.
Meio-dia e 25 minutos. Olha só, gente, volta aqui para mim. Agora eu quero que vocês prestem atenção. É um recado especial do nosso querido colega, o Jeremias Werneck. Fala aí, Jeremias. Descubra um mundo de oportunidades junto com o Senai. Eu estou falando do Mundo Senai, um convite à descoberta. Além de ficar por dentro do que há de mais inovador na indústria, você vai conferir a infraestrutura completa e moderna das unidades do Senai, participar de bate-papos, de oficinas, se preparando mesmo para o futuro. Por isso, anota aí, dia 27 de novembro, é quando a gente te espera, tá? Um evento online e totalmente gratuito. Para mais informações, é só acessar o site do Senai que está aparecendo aqui embaixo. Se inscreve, não perde essa, hein? Legal, legal o Senai aqui com a gente. Tenho muito orgulho. O Senai é uma das nossas instituições de muito respeito e de um trabalho espetacular aqui no Brasil. Meio-dia, 26 minutos, olha só. Daqui a pouco a gente vai falar dessa história. Só vou falar rapidamente um pouquinho aqui sobre um ciclista. Lembra da história que nós estamos acompanhando já há alguns meses, né? De um homem que ele é acusado de jogar o carro para cima de ciclistas. Né? Agora, teve uma testemunha, tá, que confessou que mentiu de ter sido perseguida por este Voyage branco aqui em Porto Alegre. Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Ele é um entregador, né? Era um motoboy, entregador de aplicativo por bicicleta, e ele disse que tinha se acidentado por causa deste carro que já vinha perseguindo, segundo denúncias, outros, né, ciclistas. Mas esta testemunha, né, foi na polícia e agora falou a verdade. Ele mentiu, não tem nada a ver a história dele com este carro aí. Isso não isenta, pelo que se sabe até o momento, de outras denúncias. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Sobre essa violência aí que a gente tem mostrado, no domingo, 2 casos, vamos mostrar de novo. Aí na BR-116, ali em Canoas, em frente à Praça do Avião, né? Uma discussão que surgiu entre o ciclista e o motorista, parece que não foi nada grave, pelo que se sabe, e aí o motorista simplesmente jogou o carro por cima desse ciclista aí, que caiu, não teve ferimentos leves, mas poderia ter morrido. Este motorista que está ainda preso foi identificado no mesmo dia e preso no domingo à noite. E também no domingo, dia de eleições, nas ruas de Gravataí, uma discussão que começou aí, e aí o resultado foi esse. Nós estamos perguntando para os nossos telespectadores, né, sobre essas brigas de trânsito. Lá no nosso Facebook a gente está fazendo essa pergunta e as pessoas estão participando. Se você se sente preparado para evitar ou acredita que é impossível não se envolver numa briga, né? Nós tivemos muitos comentários, pessoas muito incomodadas porque é perceptível de todos nós dessa violência diária no trânsito. Então vamos ver o que disse a Viviane Santos aqui, ó. Isso é um crime, uma criatura dessa não pode ter mais o direito de voltar a dirigir. Mas olha só, Viviane, esse motorista ali da direita, aquele motorista que foi preso no domingo à noite, ali de Canoas, ele não podia dirigir há 2 anos já. Então só recolher a carteira pelo visto, né, para ele não valeu. O Antônio McCarthy. Enquanto as autoescolas se preocuparem em dar 5 horas de aulas de como estacionar e um exame psicológico fraco, teremos isso cada vez mais frequente. Esta é a opinião do Antônio. Na verdade, todo o sistema ele precisa ser repensado, né? Todo o sistema precisa ser repensado. O que a gente não pode é transformar as nossas ruas nisso que a gente tem acompanhado nesses flagrantes aí do que aconteceu, portanto, no domingo. Essas 2 ocorrências em Canoas e em Gravataí. Olha só, gente, meio-dia 29 minutos. Se por um lado a gente vê esse desprezo pela vida, né? Por outro, a gente vê a luta pela vida. Pequeninos bons de briga. Bebês prematuros que lutam pela vida nas incubadoras de uma UTI ganham uma homenagem. E você vai se emocionar. Por que a gente está falando disso hoje especificamente? Hoje é dia 17 de novembro. É o Dia Mundial da Prematuridade. É o dia que a Organização Mundial da Saúde pede para que as pessoas tenham consciência sobre isso. Um bebê com menos de 37 semanas é considerado prematuro. Gente, sabem quantos bebês nascem prematuros por ano no Brasil? 340 mil. Dá uma média de 931 por dia. E daqui a pouco a Gabi vai contar pra gente por que esses bebês estão com esta fantasia. Os pais, imagina a emoção dos pais de ver essas crianças assim.
fantasiadas, porque são lutadores mesmo. São lutadores. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. 12h31, olha só. Na hora e do local exato. Foi assim que uma testemunha gravou um vídeo que foi fundamental para que o motorista, aquele que atropelou um ciclista em Canoas, fosse preso. O acidente proposital, um crime, como eu disse, aconteceu na BR-116 em Canoas. Ali eu acho até que a Avenida Getúlio Vargas, elas se misturam, é a pista lateral, mas enfim, é a BR-116, a junta BR-116 em Canoas, na Praça do Avião. Na reportagem a gente conta os detalhes. Na lateral da BR-116, o motorista em alta velocidade persegue o ciclista. Em uma manobra brusca, ele atinge a bicicleta com o carro e foge do local. Tudo isso gravado por esta testemunha. Quase bateu no ciclista, aí xingou o ciclista e saiu em disparada. Nessa saída em disparada, ele para em um ponto, espera o ciclista passar por ele, para aí sim sair em disparada e bater com o carro no ciclista. Isso, ao que tudo indica, foi intencional, né? O vídeo ajudou a Polícia Rodoviária Federal a prender o motorista em flagrante. O homem, de 35 anos, estava com a carteira cassada. Foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio, pela clareza com que ele joga, o veículo em cima da vítima. Obviamente tem outros crimes que foram juntos, que é a fuga de local de acidente e a própria omissão de socorro. O ciclista quebrou 2 costelas e rompeu os ligamentos do ombro. 2 dias depois, ele se recupera no hospital e não corre risco de vida. As lesões só não foram mais graves graças ao capacete. E você sabe, o item é indispensável para andar de bicicleta. E se as ciclovias e ciclofaixas deveriam dar mais segurança aos ciclistas, a estrutura precária e a falta de educação de quem passa por ali criam mais um problema. No artigo 201, o motorista, ao ultrapassar o ciclista, tem que manter 1,5 metro de distância. Isso não é respeitado. É a pior coisa que tem. E não termos o apoio da comunidade para entender que o ciclista faz parte do trânsito. Recentemente, outros 2 casos de violência assustaram ainda mais os atletas. Neste ano, pelo menos 11 pessoas registraram ocorrência contra o motorista de um Voyage branco que perseguia ciclistas na capital. O homem foi identificado, teve o carro apreendido e a carteira suspensa. E na última semana de outubro, o fisioterapeuta Matheus Kowalski foi atropelado na Avenida Beira Rio. O motorista foi encontrado pela polícia 2 semanas depois e confessou o envolvimento na colisão. Muito bem, Lucas Abate. A gente fica assustado, Fica assustado vendo, mas é bem isso, a gente saber que no trânsito, o trânsito é formado por veículos, por ônibus, por pedestres, por ciclistas. Quer dizer, será que a gente não consegue nem viver assim, em coletividade? Será que nem isso é possível, gente? Lucas. Ô, André, e a violência tão grande que essa reportagem eu gravei agora pela manhã falando outros 2 casos, já tem um 3º caso e provavelmente outros casos também que a gente ainda não ficou sabendo, daqui a pouco vamos apurar também, porque é uma reclamação frequente dos ciclistas. Muita violência, ameaça, xingamento e muitas vezes chegar nesse extremo de atropelamentos propositais, além daqueles atropelamentos que são acidentais, mas por falta de prudência dos motoristas. Não respeitam aquele 1,5 metro, não respeitam a distância e acabam causando também acidentes. Não é o caso de Canoas, que foi um crime, foi uma colisão proposital, mas outros acidentes são causados também pela falta de educação dos motoristas. André, diga. Não, só para lembrar uma coisa que me veio à cabeça. Final de semana, você sai na rua, quantos pais e filhos andando de bicicleta? Porque é uma coisa saudável, é gostoso, é uma coisa ecologicamente correta. Quer dizer, tem tudo para dar certo. Mas como que uma criança vai crescer vendo isso? E a questão da tolerância, Nós todos sabemos que nós ainda não temos espaços para andar de bicicleta, Aí não dá para questionar, mas o que a bicicleta está fazendo ali, sabe que é perigoso. Não é esse o questionamento que se faz. O que a gente tem que questionar e, na verdade, a gente tem que pedir para que as pessoas tenham um pouco mais de tolerância, quer dizer, o respeito.
O respeito, tá aí, o respeito já responde tudo, né? E isso é o que falta. Quer dizer, não é porque questionar por que a bicicleta está ali. Está ali, tem que respeitar e pronto. Né? Uma pessoa com um carro na mão, um carro se transforma numa arma. E a gente já viu esses 2 casos aí, né, que aconteceram ali em Canoas e Gravataí. Esse é o fisioterapeuta que foi derrubado. Esse não houve uma briga, mas o motorista depois reconheceu, pediu desculpas, mas ficou com medo porque poderia ser linchado e tal. Bom, essa não foi uma discussão, mas em outras situações é pura intolerância, gente. Pura intolerância. Eu posso dar uma dica aqui, André? Diga. Como ciclista também, né, Glauco? Não, eu dou uma dica como motorista irritado. Eu confesso, eu sou um motorista irritado, realmente. Tem coisas que eu fico muito irritado no trânsito. E eu peguei uma mania que é o seguinte, ó, em vez de reagir para o lado externo, eu fecho todos os vidros do carro e xingo todo mundo que tem que xingar ali pra mim mesmo, falo palavrão e depois abro o vidro e sigo normal a vida. Não adianta, André. Tá aí uma boa. Claro. Né? Mas não adianta mesmo. E a gente, e às vezes, uma provocação mínima que seja, tu pode estar levando para uma etapa seguinte maior, né? Então, veja que a gente falando desses casos aí, o Lucas acaba de nos relatar que já começa a receber, né, outros casos mais recentes desta intolerância no trânsito. Isso que nós estamos falando de bicicleta e carro. Agora, se a gente começar a pensar por aí o que tem de briga com pedestre, o que tem de motorista, isso a gente fala todo dia, motorista dirigindo com celular na mão é algo impressionante, assustador, né? Quer dizer, a pessoa não tem paciência para parar o carro, se precisa de fato falar no celular, procura um estacionamento, um acostamento, enfim, né? E isso a gente vê, isso é muito comum. Ah, porque tem que multar. Não, antes de multar, a consciência, né? O motorista tem que ter consciência do risco. Olha, depois que eu já vi casos de pessoas que, por uma bobagem dessas, né, provocaram acidentes graves e depois o arrependimento e depois não adianta voltar no tempo, né? E para quem critica as multas, André, só multa porque não tem educação. Se houvesse educação, não tinha multa. Não adianta se irritar, eu consigo falar o telefone, não existe isso. E não pode, não é nem se tu consegue ou não, parabéns se consegue, mas não pode, pronto, está resolvido. Não pode. Ontem o Garcês, o inspetor Garcês da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, também comentou, quando a gente conversou com ele sobre este caso de Canoas, que é a comparação de tu usar o telefone dirigindo, é como se tu estivesse embriagado. E aquele segundo de distração. E não só o telefone, mas às vezes as pessoas colocam objetos dentro do carro, né? Teve uma história de uma moça, anos atrás, a gente deu essa notícia, ela colocou laranjas no banco do carona e freou e as laranjas caíram e ela se abaixou para pegar, porque se incomodou de ver aquelas laranjas caídas no carro, bateu, capotou, ficou paraplégica. Né? Então, assim, aquele pequeno deslize pode provocar uma tragédia. Daqui a pouco a gente volta a falar, inclusive, sobre aquele caso que tem muita repercussão, uma informação que chegou agora de manhã, né, Glauco? Nós estamos acompanhando já há bastante tempo a respeito deste carro, esse Voyage. Há uma série de queixas sobre o motorista deste carro que estaria, né, atingindo ciclistas aqui em Porto Alegre. São pelo menos 11 casos registrados na polícia. Mas uma das testemunhas contou uma história diferente. E daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Muito bem, 12h39 agora. Eu quero que vocês prestem atenção nesse recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora. Manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também.
tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você, o que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. Muito bem, gente. Agora está na hora da gente falar de... Acertou? Esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, André. Quanto tempo, né? Como estás? A gente estava falando tanto de bicicleta. Vamos falar de avião? Vamos falar de avião. Ficar no transporte. Essa história do decolar tá rendendo, hein, Glauco? É verdade. Sempre em nome de Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Que pena que não tem Biscoito Zezé no avião, rapaz. A viagem vai ficar muito melhor. No avião do Renato, então... Falar nisso, hoje passaram por mim 4 caminhões da Biscoito Zezé, assim... Deve ser tudo pro André Rar, porque aqui é difícil chegar. Eu pensei a mesma coisa, mas achei que era pra ti. Mas ele tava voltando vazio, tava indo pra Pelotas, porque estavam subindo a ponte do Guaíba, mas eu parei o carro... E fiz rapidinho uma foto, sexta-feira eu vou mostrar, mas assim, em comboio, uma coisa espetacular. Que maravilha. Eu quase que eu disse, ó, o endereço tá errado, moço. Isso é melhor que caminhão forte. Ô, André. Diga lá. Por falar em forte, forte vai o Grêmio para o segundo jogo desta fase da Copa do Brasil, porque venceu o primeiro jogo de 2-1, né? Então até o empate classifica o Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil, o Grêmio que enfrenta amanhã o Cuiabá. E não é só na Copa do Brasil que o time deu uma, né? No Campeonato Brasileiro também. Aliás, o Renato tinha prometido. Deu o quê? O quê? Deu uma... Ah, tá. Um espirro? É que eu não consegui chamar direito, mas você entendeu, né? Tá decolado. Isso. Tá subindo, tá subindo. Quem nos mostra é o Jeremias, porque tem um cara que tá ajudando o grande comandante Renato Portaluppi. Seria o comissário de bordo? Vamos ver. Voo 209 liberado para o vetor 324. Apertem os cintos, gremistas. E se esse time é um avião que decolou, esse cara bem que pode ser chamado de comissário de bordo, né? O Grêmio chegou a 7 vitórias seguidas, deu um salto na tabela do Brasileirão, melhorou o desempenho bem na hora do mata-mata. E Renato, o Renato. Os outros falando besteira, eu tô apostando que o Grêmio tá fora do título brasileiro. Eu tô apostando. Vem apostar comigo. Vem apostar comigo. Tá na frente ainda. Traz dinheiro. Vem apostar comigo. Traz bastante, inclusive. Vamos ver se você é peitudo. Vem apostar comigo. Vamos ver quem vai chegar na frente. Eu tive que pesquisar mesmo, viu? Porque o Grêmio não ganhava tantos jogos em sequência desde 2015. Essa série atual, ou melhor, decolagem, tem a ver com outro número. Mas esse eu não vou achar aqui. Jean-Pierre ganhou a camisa 10 na semana passada. Antes, jogava com a 21 e recebeu a troca como um sinal. Foi a forma que ele achou para me mostrar isso, que talvez eu não conseguia enxergar de alguma forma. Para ver, Jean-Pierre também precisou ouvir. Ele é novo, tem todas as condições de jogar na Europa, tem todas as condições de chegar numa seleção brasileira. O que ele precisa? Ele precisa um pouquinho mais de responsabilidade, e as coisas que eu passei para ele, as coisas que os próprios colegas passam para ele sabe que é pro bem dele. E ele tem escutado e tem feito. E se tem, hein? Contra o Ceará, Jean-Pierre fez gol e deu assistências. Diante do Cuiabá, marcou de pênalti. Resultado, Grêmio decolando. Por quê, Renato? E a resposta é bem mais simples. Eu não caí de paraquedas no futebol. Eu tenho 20 anos praticamente como jogador, tenho alguns anos como treinador, então eu acredito que eu conheço um pouquinho de futebol. Então eu não for conforme o vento. Mas olha que no vento atual vai bem. E na viagem pode até ser servido por um garçom, nota 10. É muito bom. E para resumir tudo isso, esse Renato é um avião também, né? É um avião. Frases de efeito, enfim. Boa. E a expressão dele, né? Ele é uma figura. Não, é o seguinte, é uma figura, né, do nosso futebol. Mas vamos lá. Do outro lado, o Internacional também tem seu desafio nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. E só que envolve avião, né? Envolve avião, porque... e já vou falar sobre isso, envolve sim.
e vai a Minas Gerais, porque pega o Coelho. Quer dizer, vai tentar pegar o Coelho, né? Porque eu já falei, né? O Saci atrás do Coelho não é fácil, o Saci. Mas o fato é que o Inter perdeu pro América, vai ter que reverter a situação, perdeu por 1-0. Não basta empatar. Se vencer por 1-0, tem decisão nos pênaltis, a coisa é complicada, tá? E problemas não faltam para escalar o time. Agora teve o Abel Hernandes, saiu machucado, tem 10 dias para se recuperar aí, e desfalca a equipe, mas Thiago Galhardo, tá aí a lesão do Abel, ó. Foi no jogo lá contra o Santos, mais uma lesão. O Inter realmente, sexta-feira 13, não termina nunca no Beira-Rio. E a solução pode estar no artilheiro do time e do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, que está com a seleção brasileira que joga hoje em Montevidéu contra o Uruguai. O Inter está tentando aí, junto com o Atlético Mineiro, fretar um avião para que ele saia logo depois do jogo, vá direto para Minas Gerais e aí fique à disposição. Olha, seria um baita de um reforço. Senhores passageiros, apertem os cintos, porque eu acho que vai dar, hein, André? E boa viagem. Boa. Bom, muito bom. Me ajuda aqui, Glauco. Olha só, meio-dia 46 minutos. Atenção, nós mostramos ontem aqui no SBT Rio Grande um fato que aconteceu na região sul do estado, né? Entre... É litoral norte. Eu falei região sul, não. Litoral norte. Uma confusão entre policiais e populares. Isso foi lá em Mostardas, tá? Todos lembram disso. 2 tiros, o cachorro ferido, enfim. Aliás, o cachorro mordeu um policial. E aí foram feitos os disparos. De acordo com a Brigada Militar, tudo começou porque essas pessoas que aparecem no vídeo estavam fazendo manobras perigosas na região central da cidade. Vamos mostrar as imagens que nós temos agora. Ó, estão fazendo essas manobras aí, certo? E aí, colocando em risco, né? Também não pode, né? Tem local apropriado para isso. Isso no centro de Mostardas. Pois é, sobre este caso, sobre este fato, isso que aconteceu, nós vamos conversar agora com o Major Paulo Eduardo Dutra dos Santos. Ele é comandante do 8º Batalhão, responsável por essa região de Mostardas. Comandante, boa tarde, muito obrigado por o senhor se disponibilizar, conversar com a gente. O senhor me escuta bem, comandante? Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós estamos com um bom áudio. Muito bem. E a respeito do fato, que as imagens aí foram mostradas, nós, primeiramente, queremos deixar consignado o seguinte, que isso foi uma fração de um conjunto todo, ou seja, de uma ocorrência. Nós não estamos tendo visão completa de toda a ocorrência, somente do que as imagens estão mostrando. Então, nós determinamos a instauração de um inquérito militar a fim de que se busque a verdade e as suas eventuais responsabilizações a quem quer que seja, a fim de trazer a transparência e a elucidação de todo o fato, não somente esta parte que está veiculada. Exatamente como o senhor disse. A gente tem uma parte, o início, que foi aquela que não se questiona isso, a questão das motos ali na região central da cidade. As manobras e depois esse momento em que os policiais chegam até essas pessoas. O que a gente quer esclarecer, até porque as pessoas, os nossos telespectadores questionam isso, comandante, com relação a como tudo aconteceu. Primeiro, outras pessoas poderiam ter ficado feridas. Será que não era um número pequeno de policiais que estavam ali fazendo esta abordagem? Esta abordagem aconteceu dentro do pátio. Eu repito isso, nós estamos aqui fazendo análises. Não estamos questionando nem defendendo absolutamente nenhum lado. A gente está questionando até porque isso estava no meio de residências ali. Muitas pessoas estavam correndo esse risco. Não, e os próprios policiais correram risco, né? Exato, um número pequeno talvez de policiais para uma abordagem como essa. Não sei, talvez isso só o inquérito vai responder. Mas pelo que o senhor observou do todo aí, comandante, essa abordagem, eles foram até dentro da residência. Como é que o senhor avalia num primeiro momento, pelo que o senhor tem até de relato dos próprios policiais? Bem, essa ocorrência, o início dela se deu através de uma infração
penal cometida por esses motociclistas, que foi observado o estado de flagrância e, consequentemente, após acompanhamento, né, a perseguição, culminou com umas cenas horas registradas. Observamos que os quesitos, eles restam prejudicados para uma avaliação mais correta, em função de que nós precisamos saber a sua continuidade do início ao fim. Com relação à supremacia de força, ou seja, quando vocês questionam se o número de policiais era o adequado, não, temos dentro da nossa doutrina de policiamento a situação de que sempre devemos agir com supremacia de força. Quesito esse que fica prejudicar em função de policiais. Comandante, a gente está... Comandante, a gente até vou propor que em algum outro momento a gente converse. A gente está com muita dificuldade de compreender o senhor de áudio, não de vídeo, de áudio. Em outro momento a gente conversa ou gravamos uma entrevista com o senhor, mas é que está ficando incompreensível, a gente não consegue compreender direito a sua fala. Então, por isso, num outro momento que a gente tiver um pouco mais de tempo, a gente possa, até quando tiver adiante já a própria investigação, para que a gente possa retomar o assunto, pode ser? Porque a gente não consegue, o áudio está muito ruim. Major Paulo Eduardo, agradeço ao senhor Major, comandante lá da Brigada Militar em Mostardas, no nosso litoral. É a nossa internet, né, André? Oi? É a internet, né? Nossa internet. Esse é um caso que chamou a atenção e a gente se preocupa, nos preocupa. Isso foi no meio de muitas pessoas, inclusive. Se questiona como tudo aconteceu. E como disse o Major, nós não temos do início nem o fim, né, da história. Nós temos aí uma fração. Mas essa fração a gente já consegue observar algumas coisas e levantar alguns questionamentos, que é o que nós fizemos, né? Não eximindo de responsabilidade de quem estava com moto fazendo manobras perigosas, né, na cidade de Mostardas. Está aí. A origem de tudo começou aí, né? Toda esta confusão. Mas a gente vai conseguir nesse caso aí. O cachorro levou 2 tiros, o cachorro mordeu um policial, né? O cachorro poderia ter matado o policial, inclusive, era um cachorro, né, enorme. E o cachorro levou 2 tiros, ficou ferido. E a confusão é essa e a gente segue e vai acompanhando. Muito bem, olha só, atenção, gente. O caso do entregador de aplicativo que disse ter ficado ferido depois de ser perseguido por este carro branco aqui em Porto Alegre, o Voyage branco. Este caso, em certa parte, né, dá para dizer que ele mudou bastante o rumo, né? Digamos até uma reviravolta. A investigação ela continua, mas o que é que aconteceu? O que tem de novo, Glauco? Pois é, o Cleiton Rangel, de 21 anos, que é a vítima, a suposta vítima deste atropelamento aí, confessou em depoimento à polícia que mentiu sobre o caso e que ele se acidentou sozinho. Este incidente, então, digamos, aconteceu no mês de setembro. Na época, Cleiton disse que tinha sido vítima do condutor deste Voyage branco que vinha perseguindo ciclistas na capital. O rapaz contou, lá em setembro, que tinha caído no chão e machucado o pé esquerdo depois de ter sido atropelado, tá? Que a culpa seria, então, do motorista do Voyage. Agora, ele admitiu que inventou tudo isso devido a problemas financeiros e que não tinha como conseguir outra bicicleta após a queda sofrida em setembro. Ele usa a bicicleta para trabalhar. E eu fico pensando o seguinte, poxa, a polícia tem tanta coisa para resolver, tanto pepino para descascar e ainda tem que lidar com uma mentira dessas. É difícil, né, André? Pois é, agora vai seguir a investigação, porque foram 11, né, pessoas que fizeram o registro policial. Este é uma das testemunhas, uma história que ele contou, concedeu diversas entrevistas por aí, com detalhes, me parece, até então. Provavelmente uma câmera de segurança conseguiu mostrar que o rapaz caiu sozinho e não tinha ninguém envolvido nessa história. Sabe o que me incomoda, Glauco? Sabe, um depoimento falso desses, olha o que atrapalha o trabalho de investigação. Que mobiliza de força. Acusa uma pessoa que pode estar sendo investigada por outras coisas, mas botar na carona, né? Usando aí um termo, botar na carona essa história, por favor, né? Por favor. Com o objetivo de levar uma vantagem financeira, infelizmente, né? É verdade. A gente, portanto, aí, o depoimento, ele concedeu entrevistas aí em diversos veículos de comunicação, porque isso é um fato, né? A polícia está investigando o caso ainda
deste carro branco que, segundo aqui aparece a imagem, né, o veículo, pelo menos 11 pessoas, 11 ciclistas fizeram registro na delegacia de polícia que teriam sido atacados por este carro aqui, principalmente nessa região da Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Muito bem. Olha, uma informação que nos chega aqui, o Oscar Quester, o famoso, esse homem engenheiro idealizador do aeromóvel, faleceu em casa agora aos 82 anos. 82 anos. Acompanhamos ainda este ano a retirada exatamente, do aeromóvel aqui, né? Exatamente, informação que nos chega agora. A morte de Oscar Quester, morte natural. Ele, idealizador, né, engenheiro que idealizou o aeromóvel. Muito bem, gente, vamos falar de vida, porque hoje é o Dia Mundial da Prematuridade. Os números da Organização Mundial da Saúde apontam que 15 milhões de bebês nascem prematuros a cada ano. Para valorizar, né, essa luta dos pequenos e dos pais que estão acompanhando dia a dia a evolução, o aumento de peso dessas crianças, cada dia um problema que surge, é problema que o pulmão pode colabar, inclusive até uma injeção retirada do pulmão do porco era aplicada tempos atrás nos pulmões dos pequenos, né, para que eles não grudassem, porque é um pulmão ainda muito frágil. E esses bebês que estão na UTI neonatal, aqui do Hospital Divina Providência, esses bebês, eles estão fazendo uma surpresa para os pais. A Gabi Lerina está lá e vai contar para a gente, né, Gabi? Isso mesmo, André. Coisa mais querida, né? Vamos botar já as imagens? Estão vendo as imagens desses bebês? No total são 16 bebês guerreirinhos que estão vestidos, sabe de quê? De lutadores de boxe, porque eles estão lutando pela vida. Quem está aqui comigo é a enfermeira Suelen Severo, que trabalha na neonatal e que vai nos dar mais detalhes sobre isso. Que fofura, Sueli. Como é que foi a reação dos pais? Que eles não sabiam, né? Não sabiam. Foi uma delícia. Foi muito emocionante. Os pais se emocionaram. A equipe inteira se emocionou. Foi lindo, assim. É muito gratificante. Agora, Sueli, conta pra gente. Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade. Por que é importante chamar atenção pra isso? Inclusive, se veste roxo. Eu vim em homenagem. Não é um roxo que nem o teu tom, mas em homenagem a esses bebês. Por que é importante falar sobre isso? É importante porque a UTI neonatal não é um lugar onde os pais planejam passar um dia. Mas faz parte. Tem bebês que nascem antes do tempo e ainda bem que temos a UTI neonatal para nos socorrer. Mas a importância que eu quero ressaltar é de um pré-natal bem feito, de uma assistência desde o início da gestação, prestar atenção em todas as alterações, fazer todos os exames, seguir tudo bem direitinho, para evitar, para tentar minimizar as chances do bebê nascer prematuro. Vamos trazer aqui alguns critérios. O que significa um bebê prematuro, né, André? Vamos trazer essa informação para o nosso público. São aqueles bebês que nascem com gestação abaixo das 37 semanas. Isso significa que cada semana que um bebê permanece na barriga da mãe, é melhor para o desenvolvimento dele, né, Sueli? Com certeza. Tem muitas mães gestantes que internam em trabalho prematuro de parto e que ficam tentando sedar, que isso é tentando deixar o máximo possível do bebê enquanto tiver uma vitalidade boa dentro da barriga da mãe, justamente por isso, que um dia a mais já é uma grande diferença depois. Faz toda a diferença. O bebezinho mais novinho, a Piquituxa, tem 28 semanas, né? Isso mesmo. É a que tem aqui agora uma menininha? É uma menina. 28 semanas, ela nasceu com 985 gramas. Fale, André Rara, ela consegue te ouvir. A enfermeira está com um fonezinho ali. Olá, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. E eu sei bem porque eu sou pai de um prematuro que nasceu com 1,80 kg. Eu sempre dizia, um saquinho de feijão. Né? Então, assim, foram 45 dias, né, de aquela tensão toda, porque aí é o pulmão que pode colabar. Eu não sei se ainda existe a injeção do pulmão, tirado do pulmão do porco, que é aplicado nos bebês. Isso deve ter mudado, mas não sei como é que é hoje. Ainda existe? Não, a gente tem, que é o surfactante, que é feito no bebê no prematuro extremo. E cada dia, gente... Isso mesmo, ainda se usa. E cada dia é uma preocupação grande, porque assim, é pesado todo dia. Aí o ideal é pesar antes do bebê fazer cocô, porque aí depois que faz cocô o peso abaixa. Então assim, os pais querem que pese antes de fazer cocô. Não é verdade? É verdade. É que cada grama é de grama em grama que os pais vão se alimentando, vamos dizer assim. É de pouquinho em pouquinho, é uma vitória diária.
É uma luta diária para a família inteira, para os pais e para o bebê. Eles são grandes guerreiros e são verdadeiros lutadores. Porque há um critério para poder sair e ter a alta, né? Quais são esses critérios que tem a ver tudo com peso também, né, Sueli? Isso. O bebê tem que estar mamando, tem que ter pelo menos 35 semanas de idade gestacional corrigida e pelo menos 2 quilos. Ou próximo disso, estar mamando bem e ter pelo menos próximo de 2 quilos. Agora, muito importante também, né, André? Fale, Glauco. Não, eu fiquei curioso. Quem é que fez essas roupinhas? Quem é que fez né? Quem é que botou a mão na massa para fazer isso aí? A ideia foi delas. Ah, é? Conta, Sueli. Então, a gente teve a ideia pensando, já foi um ano tão difícil, um ano diferente, um ano que a gente teve que se readaptar até na UTI NEL, de como a gente expressar isso num evento. Já que era um dia tão importante e marcante para nós que trabalhamos na NEL, a gente pensou justamente nisso. A família inteira luta, o bebê é um grande lutador e um grande campeão. Tanto é que nossos bebês estão todos com cinturões, que eles são todos campeões. E aí, pensando nisso, surgiu a ideia, então, de fantasiá-los, de vesti-los de lutadores. Tô aqui muito arrepiada, Sueli, emocionada, muito fofinho. É muito fofo. Não, e de fato, a gente é incrível, né? Para quem vê de perto e toca, né, num bebê prematuro, a gente não tem a noção do que são 35, 37 semanas. Acho que o Nicolas foi com 35 semanas, era muito pequenininho assim, era um projeto de mão. Eu lembro que a palma aqui da mão dele era o tamanho da minha unha aqui do dedo. Quer dizer, assim, é uma coisa, é muito pequena. O que eu te pergunto, assim, a cor roxa, porque se fala muito hoje no dia 17, o dia, né, da prematuridade, e agora com a pandemia, eu acho que há uma preocupação muito grande, até porque tem muitas mães que não seguiram, quem sabe, corretamente o pré-natal. Então, eu queria falar sobre isso, sobre a preocupação por causa da pandemia e o que significa a cor roxa, muita gente perguntando. A cor roxa, na verdade, eu não sei se ela tem um significado ou se ela foi uma cor escolhida. Escolhida pela OMS, para a né? gente representar a nossa causa. É a Organização Mundial da, Mundial da Saúde. Isso. Eu só não sei se tem um motivo para ser o roxo, isso eu desconheço essa informação. Porque Novembro Sobre a Azul... importância de se fazer o pré-natal, né? De fazer o pré-natal, que na verdade é para chamar atenção para isso, porque os cuidados com a gravidez, né, que são determinantes para ter a prematuridade ou não, né? Com certeza, os cuidados, fazer um pré-natal adequado desde o início da gestação, tomar todos os cuidados, seguir as orientações, isso é importante também. O André, só faz... Não, e principalmente... 30 segundos, faz um relato, André, de como tá teu filho hoje, para mostrar que, né, que eles vencem muito. Isso é uma coisa bacana. Eles criam uma força para crescer, né? E ele é muito... Tem 25 anos, fez agora, dia 14. E é isso. E eles entram num ritmo assim, já de batalha, assim, ele é incrível. Aprendem a lutar, inteligentíssimo. Né? Ah, bom, então é filho de quem? Ah, é do André, isso. Brincadeira. Tá bom. Agora, que legal, Meninos, parabéns, por aqui, viu? então, né? Tá, isso aí. Obrigado, Gabi. Obrigado, Suelen. Parabéns, bacana. Suelen. Obrigada. E os pais têm que ter isso aí, muita atenção mesmo. Né? É verdade. Para quem não dá valor à vida, passe um dia no hospital. É verdade, tem toda a razão. Bom, a gente está terminando, lembrando que às 19h20, segunda edição, né, com o Marcelo Chemali, às 11h40 amanhã a gente volta e hoje tem live, não tem? Live do auxílio emergencial, tá? 2 horas. Olha aí, a partir das 2 horas da tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um beijo no coração de todos, até amanhã. Tchau, Glauco.